para falar sobre essa construção do COSEMES, que ela percorre o mesmo caminho aí do SUS nessa construção. E o papel do COSEMES no enfrentamento da pandemia, nós contamos com a Aparecida Pimenta, que tem toda uma trajetória aí no COSEMES, o Arthur Quioro, também ex-presidente do COSEMES, e aí teve toda uma repercussão nacional importante para a gente, com uma visão municipalista na gestão federal. E o doutor Carmino, que vinha da Secretaria de Estado, da Universidade, e que, com surpresa, também chegou até a presidência do COSEMES. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o COSEMES e depois vou fazer algumas considerações em relação à pandemia. Importante dizer que o COSEMES sempre foi e sempre será suprapartidário. Quando nós compusemos a diretoria, e essa diretoria atual e outras anteriores, sempre nós buscamos atingir uma abrangência territorial no estado de São Paulo, de modo que todas as regiões sejam, de algum modo, atendidas e também atender às várias tendências políticas dos prefeitos e não dos secretários, porque muitas vezes não é do mesmo partido e muitos secretários não têm sequer partido político. Nós temos um partido, que é o Partido da Saúde, o Partido Sanitário, que é a mesma coisa. Mas eu, por exemplo, não tenho filiação partidária, mesmo tendo sido secretário 10 anos, 2 anos como secretário estadual e 8 anos como secretário municipal. Nunca tive. Isso não tem nenhum problema, mas o COSEMES sempre é constituído por uma diretoria que é dessa maneira constituída, que a gente faça toda a cobertura territorial do Estado, ou da melhor maneira possível, e que a gente possa ter todas as tendências. Nós temos uma coisa que nos facilita demais no COSEMES, nós temos uma assessoria técnica espetacular, uma assessoria técnica absolutamente comprometida com todas as nossas finalidades, uma assessoria técnica competente, que conhece, proativa, que vai atrás, que gera conquistas e gera demandas, de modo que a assessoria técnica é nuclear, associada aos nossos apoiadores. Eu, no início, não entendia muito bem o papel do apoiador, confesso a vocês, mas com a convivência e com a evolução do meu trabalho aí, eu fui entendendo que essa capilaridade, esse suporte que tem que ser dado aos vários municípios, e num momento como nós estamos vivendo agora, é muito maior essa necessidade, porque nós estamos vivendo governos que acabaram de chegar e nós estamos vivendo momentos gravíssimos da epidemia. Então, é uma coincidência tremenda que faz com que o trabalho do COSEMES, da sua assessoria e dos seus apoiadores seja fundamental para que não haja um desequilíbrio, uma desestruturação de toda a nossa rede dentro do Estado de São Paulo. Então, esse projeto dos apoiadores, que só vem crescendo, dá essa capilaridade. Outra coisa importante é o nosso trabalho interfederativo, é a nossa participação nos conselhos, no CONASEMES, no CONARES. Hoje eu tenho absoluta convicção de que o SUS é o município. Ele roda pelo município, ele atua através do município em sua grande maioria. Talvez a ponta da pirâmide não seja do município, o programa de transplantes, etc., mas em algumas situações sim, não são todas as situações que são estaduais. Então o CONASEMES é uma entidade fundamental e tem uma organização exemplar, tem uma abrangência, uma capilaridade fundamental. E dentro do enfrentamento desta pandemia, mas em todas as outras epidemias, nós temos que lembrar que os municípios atuam de maneira, eu diria, decisiva, né, no enfrentamento das arboviroses, das outras epidemias que a gente viveu junto, nós convivemos juntos em várias delas. E o município, nessa questão da pandemia, teve enormes dificuldades em prover meios para que o enfrentamento da pandemia fosse adequado. Nós tínhamos um mercado maluco no início da pandemia. A gente não conseguia suprir EPIs, insumos, fármacos,
Eu tive sorte aqui com 1.000 relaxantes, porque a fábrica é meio na região de Campinas, e a gente comprou muito antes de começar o processo, mas o Brasil teve enormes dificuldades no suprimento de... Nós estamos agora dramaticamente assistindo a questão do oxigênio, mas muitos outros insumos a gente teve enorme dificuldade. Nós enfrentamos isso articulando com a rede privada, fazendo uma articulação regional importante. Então, eu acho que a questão da regionalização e a questão das centrais de regulação regionais são fundamentais. Pena que não estejam operacionalizados para esse enfrentamento. Eu diria que, infelizmente, tem 7 coisas que, a meu ver, infelizmente aconteceram. Primeiro, não tivemos comando único. O Arthur foi ministro da Saúde, ele sabe o quanto é importante o Ministério da Saúde nessa questão normativa, na questão orientadora. Nós precisamos de um comando. Não é, por mais que eu comande bem, nós temos um limite do nosso comando. O negacionismo, que foi muito falado, é absurdo isso no século XXI. Terceiro, a falta de estrutura. Eu acho que para o estado de São Paulo é menos crítica, mas ainda temos bolsões onde há dificuldade de encontrarmos leitos de UTI, laboratórios e assim por diante. Falta de planejamento orçamentário. O Brasil, nós estamos em março hoje, nós não temos orçamento. É inimaginável enfrentar uma pandemia dessa sem orçamento e sem a determinação de calamidade pública. Porque como é que nós vamos cumprir a nossa tarefa? Há pouca solidariedade entre os entes federados. Estou dizendo principalmente o ente federal, os poderes da República. A comunicação de risco muito complicada. Esse é um desafio. A comunicação de risco não é a informação. Nós conseguimos informar, mas as pessoas não conseguem entender o que é que nós estamos comunicando. E a falta de planejamento para insumos, fármacos, vacinas, recursos, etc., para esse 2021. Felizmente, vou colocar o outro lado, nós temos os nossos conselhos de secretários, o CONAS, o CONASEMES, os COSEMES, que estão trabalhando muito nisso. Nós temos uma grande rede de atenção primária, é fundamental porque grande parte do atendimento é feito nessa rede, não é? Nós temos uma solidariedade entre o poder público, entre a rede privada e toda a sociedade, as ONGs, imprensa, Ministério Público. Hoje eu tenho certeza que todos entendem e são solidários a esse momento que nós estamos vivendo. Em 2020, por uma questão meio acidental, ainda na época do Mandetta, depois nós tivemos recursos, aportes de recursos. A epidemia custa muito caro. Um doente de UTI Covid é muito mais caro que um doente de UTI normal. Você precisa de 10, 11 profissionais de saúde para cuidar de um doente, às vezes. O custo médio é em torno de $1.000, o custo médio dessas UTIs. E hoje nós estamos realmente sem recursos, né? Em 2020 tivemos a razoável, 2021 não temos esses recursos. E para dizer o felizmente, temos vacina, temos o privilégio de ter 2 institutos, a Fiocruz e o Butantan. Nós deveríamos jogar todas as fichas. Eu acho que vacina é um bem público, eu já escrevi, tem um artigo meu do Estadão da semana passada. Eu não me conformo de jogar as vacinas no mercado de negócios. Isso está completamente equivocado, a meu ver. O Biden, e a gente fica babando, diz assim, compramos 500 milhões de vacina, ou melhor, compramos vacina para vacinar 500 milhões de pessoas. Gente, nós estamos aumentando o abismo social fazendo isso, não é? Nós deveríamos jogar muito mais fichas nos nossos 2 institutos e temos as nossas vacinas, não é? Os desafios para 2021 são imensos. A estrutura é insuficiente, o ritmo de vacinação ainda é lento, mas eu não sou tão crítico em relação a isso. Eu acho que isso vai evoluir. Teremos um ano muito duro, teremos um problema seríssimo, que é o rebote de outros agravos da saúde. Nós estamos represando
câncer, estamos represando o controle de doenças crônicas não infecciosas, e isso vai estourar. Em algum momento, nós vamos ter que ter uma estratégia para enfrentar tudo isso. Doutor Carmo, parabéns. Extremamente importante a sua fala, né? Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a dona Aparecida Pimenta. Queria cumprimentar a todos os componentes da mesa e cumprimentar também a todos que estão nos assistindo, cada um dos gestores, cada um dos trabalhadores, manifestar a minha profunda tristeza, assim como todos que me antecederam, pelo momento dramático que a sociedade brasileira está vivendo, uma quantidade inaceitável de casos de Covid, com uma quantidade enorme de mortes, quando a gente sabe muito bem que uma parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente não tivesse uma condução tão desastrosa do ponto de vista nacional da política de enfrentamento da pandemia. Quero falar um pouco da história do COSENS aí nas suas diferentes vivências, né, ao longo desses 32 anos, mas eu queria começar, pode passar, falando do COSENS hoje, né? Então, ele foi fundado em 1988, na cidade de Bauru, quando eu era secretária municipal de Bauru, eu fui a primeira presidente da entidade, e está colocado no Estatuto do COSENS que o papel dele é defender o interesse dos 645 municípios e representá-los, representar esses gestores na comissão intergestores bipartite, no Conselho Estadual e nos espaços de discussão técnica bipartite, como o presidente Geraldo já deixou bem claro no início da fala dele. Próximo, queria também aproveitar a oportunidade, né, de estar conversando com vocês aqui, de falar principalmente para os gestores novos, né, como é que funciona o COSENS. Ele tem uma diretoria executiva, que tem 22 secretários, que são eleitos, e como também já foi falado aqui, a diretoria ela é representativa dos vários portes de município, pequeno, médio e grande, das várias regiões, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, municípios do interior. Então, ele procura se formar uma diretoria que seja o mais representativa possível da diversidade que nós temos no Estado. E tem também um outro espaço de decisão, é importante que se diga, um importante espaço de decisão, que é o Conselho de Representantes Regionais, né? Hoje formado por 63 membros, um representante de cada CIRI, que são escolhidos nas respectivas regiões. E como foi dito também, ele tem um papel fundamental de capilarizar o trabalho do COSENS pela representação no Estado como um todo. Próximo, além dessa forma de tomada de decisão política do COSENS, ele conta também com uma assessoria e com os apoiadores, que também já foi bem falado aqui. Então, atualmente nós somos 10 sanitaristas, todas com muita vivência e experiência no SUS, né? E o nosso papel aqui na sede, que também já foi lembrado, muito importante, foi comprada durante a gestão do presidente Stênio, né? Essas 10 sanitaristas trabalham apoiando a diretoria, o Conselho de Representante, os gestores municipais, e a gente criou aqui em São Paulo um espaço bem importante, que também já é antigo, que são os grupos técnicos bipartites, onde a gente senta com a equipe técnica da secretaria para discutir os temas importantes para a gestão municipal. E a gente, então, trabalha aqui nessa sede, tem uma equipe administrativa, e além dessa assessoria técnica, nós temos um grupo de 30 apoiadores, com uma média de um apoiador para cada 2 CIRs, que também já trabalham nessa estratégia desde 2007, agora, inclusive, na gestão do Geraldo, a gente conseguiu um avanço importante aí do ponto de vista trabalhista. Próximo. Mas a participação do COSENS é principalmente, né, da diretoria junto à CIB, né, onde são pactuadas as questões mais importantes do SUS do Estado de São Paulo. Tem 7 representantes do COSENS, que são indicados pela diretoria, e 7 da Secretaria de Estado. A CIB se reúne mensalmente, até isso
Estou só falando um pouco da estrutura, né? E antes de cada reunião da CIB, como também já foi dito aqui, tem a reunião da diretoria e do Conselho de Representantes Regionais, que são as instâncias deliberativas do SUS. Próximo. Desde 2011, os COSENs passaram a ter uma estrutura reconhecida por lei, né? Ao longo da sua história, ele vem sendo construído no trabalho prático em ato de articulação dos gestores, com os presidentes, com as diretorias, mas legalmente ele passa a existir a partir de 2011, através de uma lei federal. Próximo. Aí eu queria, antes de falar especificamente do SUS, eu queria falar do COSENS, queria falar um pouco de como que a gente analisa, né, o papel do COSENS, pensando, né, que o SUS ele tem políticas e diretrizes nacionais, mas a base dele é municipal, e ele tem que ter uma articulação regional sob a coordenação dos estados. Portanto, a governança do SUS ela vai depender de relações interfederativas, né, que vão envolver mais de 5.500 municípios, nos 27 estados, no Distrito Federal, no território nacional, com as suas 5 macro-regiões muito diversas entre si. Como que a gente vai governar esse sistema, né? E aí, pensando em São Paulo, 645 municípios, com perfis absolutamente diferentes, não só do ponto de vista de porte populacional, mas também de arrecadação de tributos, de rede assistencial, de perfil epidemiológico, nas 63 regiões, com também situações muito diversas. Então, o grande desafio do SUS, desde a sua constituição, foi criar mecanismos de governança nesse cenário caracterizado por múltiplos atores e interesses muito diversos. Próximo. Transformar cada vez mais, ao longo desses 30 anos, o SUS numa política realmente de inclusão social, de construção da integralidade. E é nessa construção que o SUS, que o COSENS, né, é um ator fundamental, que tem uma história e um papel que a gente quer compartilhar nesse congresso. Então, queria agora falar um pouco da história do COSENS, é uma história de muita luta, da luta das diretorias, dos gestores municipais. Evidentemente que a gente não pode dizer que ganhou todas, né? Então, teve também momentos que a gente lutou muito, mas não conseguiu atingir os objetivos, mas também tem muitas conquistas, né? E aí eu vou passar rapidamente em cada uma das décadas para falar da história do SUS. Então, a década de 80, principalmente a segunda década de 80, quando a gente decide criar a entidade, né, em 88, como eu disse, em Bauru, eu era secretária de Bauru nesse tempo, era bem novinha, tinha 30 anos, cabelo pretinho, no vídeo do COSENS aparece eu com o cabelo pretinho, comprido, há muitos anos atrás. Na verdade, aquele momento foi um momento que a gente acreditou muito, né, um pequeno grupo, reduzidíssimo grupo de gestores, que acreditaram, que apostaram na capacidade dos municípios de responder àquele desafio que foi colocado na 8ª Conferência Nacional de Saúde e que depois aparece na própria Constituição. Então, próximo. Nesse período, além da criação do COSENS, nós participamos também da criação do CONASENS. Eu fui da comissão provisória que criou o CONASENS também em 88. Então, éramos um grupo de jovens gestores com um componente muito grande de voluntarismo e de sonho, tinha muito sonho. Ontem a gente fez um encontro dos ex-presidentes e os que participaram dessa primeira fase do COSENS, lembra que o COSENS era um monte de caixas de documentos que ficava no carro de um presidente para o outro, porque a gente não tinha sede, a gente não tinha nenhuma estrutura para se articular. Agora, eu garanto para vocês que foi fundamental a vivência e a coragem desses gestores desse período, né? Aí é que tem a aprovação da Lei 8080, que tem a 8.142, que tem toda aquela discussão
como é que a gente ia fazer para construir esse SUS no município, quais eram as nossas tarefas, como é que a gente ia se articular para conversar com a Secretaria de Estado, como é que a gente ia se articular para conversar em nível federal. Então, é todo um movimento de busca de saídas, de soluções para esse desafio de construir um SUS num país tão diversificado, tão cheio de contradições e desigualdades como é o Brasil. A década de 90, ela já é completamente diferente. A CIB, ela foi criada por portaria, né, no primeiro momento, portaria do Ministério da Saúde. A CIT foi criada por portaria, e é nessa época que começa a estruturação dos COSENs e também de outros COSENs fora de São Paulo. Nós estamos na lista dos mais antigos, acho que São Paulo e Paraná são os COSENs mais antigos do Brasil e também de Pernambuco, e ao mesmo tempo que a gente criava essa estrutura para dialogar com as secretarias de Estado, a gente também criava essa estrutura nacional para conversar com o Ministério da Saúde. Ontem o Arthur lembrou da 993, né, Arthur? Que a gente teve lá o Gilson Carvalho no Ministério, colocando a importância de cumprir e fazer cumprir a lei, porque já estava estabelecido o papel dos municípios na construção do SUS, mas havia toda uma dificuldade no processo de descentralização e no processo de construção do comando único do SUS através dos municípios, né? Uma coisa importante também é que até a criação da CIB, o COSENS não tinha jeito de conversar com o Estado. Como é que a gente conversava com o Estado? A gente ficava, às vezes, meses pedindo uma audiência com o secretário e ele atendia a gente se ele quisesse. A partir do momento que tem essa portaria da CIB, a portaria da CIT, a gente começa, então, a construir esse espaço e o processo de discussão na CIB também é uma construção. É uma construção política que depende muito do entendimento da diretoria do COSENS e também da diretoria dos representantes da Secretaria de Estado, porque tem uma parte que o instrumento legal garante, que a portaria garante, que a composição garante, mas tem uma outra parte que depende do entendimento que essa diretoria do COSENS tem, do que significa ir para um espaço de construção de consenso de pactuação, representar 645 municípios. E, com certeza, a visão que o Estado tem do lugar que ele está, do SUS, é muito diferente da visão do gestor municipal que está lá na ponta, que está lá enfrentando o problema da falta do medicamento especializado, que está lá enfrentando a falta, por exemplo, dos serviços de referência de gestão estadual. Então, se a diretoria do COSENS não for para o espaço da CIB com essa compreensão, ela deixa de cumprir o seu papel. E a criação da CIB teve um papel importantíssimo, mas sempre dependeu também desse entendimento político, né? Na década de 90, tem uma ampliação brutal, né, da organização dos serviços nos municípios, né? Avança a descentralização com todas essas NOBs aí, que eu não vou entrar aqui na discussão porque não dá tempo, mas já é uma década que a gente pode dizer que o protagonismo dos municípios no processo de construção do SUS vai cada vez se consolidando mais. E o COSENS passa a ter um papel fundamental, né, nesses espaços de pactuação e na articulação com o Estado. Próximo. De 2000 até 2010, o COSENS participa ativamente do processo de desenho das 63 regiões de saúde, né, em parceria com a SESC, que resulta na criação das comissões intergestores regionais. Nessa década, inicia a estratégia de apoiadores, né, que a gente começou com o apoio do Ministério da Saúde. Na época, quem estava no Ministério era o ministro Humberto Costa, que repassou recurso para os estados e municípios, fortaleceu o pacto de gestão e a regionalização, e a gente começa um projeto aqui ainda muito tímido, que de 2007 até agora foi cada vez se consolidando muito, e como todos que me antecederam aqui, o Geraldo, a
Adriana, a própria Dalva colocaram, né, o Carmino, a importância dessa política, dessa estratégia de apoiadores como uma ferramenta fundamental de capilaridade e fortalecimento do próprio município na sua relação com o COSENS e na sua relação com o Estado. Cada vez essa participação do COSENS na CIB vai ficando mais estruturada e a gente vai percebendo, né, que o COSENS, aquele COSENS de 1988, 1900, que fazia congresso com 50 pessoas, passa a fazer congresso com 800, com 1.000, né? E cada vez se fortalecendo mais. Próximo, de 2000, então os congressos do COSENS, né, como um importante espaço de debate sobre o SUS, ano a ano amplia o número de participantes. Acho que uma decisão, essa época eu não estava na diretoria, então fico até mais à vontade, que queria muito parabenizar a decisão da diretoria da criação da Mostra de Experiências Exitosas e o prêmio Davi Capistrano. Eu fico muito orgulhosa de ver todo mundo repetir inúmeras vezes o nome do Gilson Carvalho, porque tem o espaço Gilson Carvalho no nosso congresso, e repetir o nome do Davi Capistrano, porque tem a Mostra de Experiências Davi Capistrano. Acho que esse tipo de homenagem, de manter na memória da história do SUS pessoas que foram fundamentais na nossa construção, eu acho que é uma coisa muito importante que o COSENS de São Paulo tem essa preocupação e faz esse trabalho de divulgação, particularmente no caso do Gilson e do Davi Capistrano. Cada vez mais os municípios assumem um protagonismo nas conferências nacionais de saúde, né? A última Conferência Nacional de Saúde, o COSENS fez um conjunto de teses, né, para orientar os municípios nos seus debates em cada um aí dos territórios. Próximo. De 2010 e 2020 a 2015, o COSENS tem uma participação importante na construção das redes temáticas, né? A portaria do Ministério estabelece a obrigatoriedade de ter grupos condutores estaduais. Então, a gente tem o grupo condutor da Rede Cegonha, o grupo condutor da RUI, o grupo condutor da RAPES, sempre tentando dialogar com o Estado e levar as demandas dos municípios e pactuar em CIB. Há uma expansão muito importante da estratégia de saúde da família, né, com a ampliação da cobertura, principalmente nos municípios de pequeno e médio porte. Eu acho que tem uma outra questão bem importante que a gente tem que registrar, que foi a luta da diretoria do COSENS, do Conselho de Representante, pelo PAB estadual, né? Então, foi criado o PAB estadual de R$ 3,00 per capita, foi uma conquista do COSENS, né, que já era antiga, e uma coisa importante também, que foi a participação ativa do COSENS São Paulo para a implantação do programa Mais Médicos. Primeiro, nós participamos da reunião da Frente Nacional do Prefeito, que fez uma carta para a presidente Dilma, pedindo uma solução para a falta de médico para atenção básica. E depois, quando chegou o programa Mais Médico, o COSENS São Paulo participou ativamente, apoiando os municípios no processo de alocação dos médicos da família. Próximo. De 2015 a 2019, eu separei 2020, porque eu acho que a pandemia muda tudo, né? O COSENS ele vai cada vez consolidando mais, né, esses espaços de participação e deliberação. Eu acho que uma coisa bem importante também que acontece nos últimos anos é a ampliação do quadro de assessoria e a consolidação da estratégia de apoiadores, né? Então, aquilo que eu falei no início é uma construção que tem um salto importante aí a partir de 2015, e o que já foi falado também é a importância da visão estratégica do Estênio de comprar essa sede aqui, que acabou fazendo muita diferença, principalmente nesse momento. Próximo. A partir de 2016, vou falar em meu nome, né, com meu CPF, eu acho que tem uma ruptura importantíssima, né, no processo de construção do SUS, porque o arcabouço e toda a governança depende de um papel fundamental do Ministério da Saúde, e ele perde totalmente a capacidade técnica e política de formular e coordenar as políticas nacionais.
ainda agravado, né, com o congelamento do financiamento com a Emenda Constitucional 95. A partir de 2016, a gente não tem nenhuma política nova para o SUS, né? O que a gente tem é, sim, um desmonte do programa Mais Médicos, uma desconstrução da estratégia da saúde da família, porque, na minha avaliação, o Previne Brasil é uma desconstrução do processo que a gente vinha de fortalecimento da estratégia da saúde da família, de criação dos NASFs. Há uma estratégia de desconstrução terrível da saúde mental. Hoje nós temos mais de 100 CAPs, mais de 110 residências terapêuticas sem um tostão do Ministério da Saúde há mais de 2 anos. Então, há um processo de desconstrução da saúde mental, paralisação do financiamento e apoio para as redes temáticas e desmonte do Programa Nacional de Imunização. Lógico que a gente valoriza esse programa que tem 40 anos, só que ele não existe mais. Não tem gente planejando um Programa Nacional de Imunização. Isso daí tem um forte impacto na gestão municipal e no COSENS. Próximo. Então, nesse cenário, né, torna-se decisivo construir capacidade política para defender, de fato, as necessidades de saúde dos municípios, né, e cada vez mais exige-se, né, a construção de forma democrática de consenso entre os gestores para que a gente faça a defesa do SUS, seja no ambiente de bipartite, seja no ambiente da CIT, que a gente ultimamente não tem visto essa capacidade de interlocução do CONASENS com o Ministério da Saúde, porque só ver o que está acontecendo do ponto de vista da formulação e a coordenação nacional. Eu acho que a gente tem que ter coragem e capacidade de lidar com o conflito, né? Eu acho que não é fácil ser presidente do COSENS, é um desafio enorme, porque a gente recebe uma demanda que muitas vezes a gente não consegue responder, mas aí que está a grande importância da entidade. Próximo, que é de fato, nesse caso, por exemplo, da pandemia, assumir um papel que a gente sabe que teria que ser do Ministério, né? A gente não teve as políticas nacionais de isolamento social, de lockdown, de testagem em massa, de aquisição de EPI, de medicamento para intubação e oxigênio, não teve apoio técnico e financeiro para ampliar a leito hospitalar e de UTI, e agora estamos vivendo essas duas situações absolutamente terríveis, né? Que é o fato de não termos vacina para vacinar o povo brasileiro. Temos os postos de vacinação, como o Geraldo falou, temos capacidade de vacinar, mas não tem vacina. E por que não tem vacina? Porque o Ministério não comprou. Não comprou a partir de julho, agosto do ano passado, que o mundo inteiro correu atrás de vacina, né? E também a questão que seria fundamental nesse momento, a gente ter uma coordenação nacional, os laboratórios públicos, articulado com as universidades, com laboratórios privados, para a gente fazer uma vigilância genômica das variantes. Por que não está sendo feito isso? Não está. Eu acho que nesse clima, né, de falta de uma coordenação nacional, o COSENS, né, a sua diretoria, a sua assessoria e os seus apoiadores se desdobraram para fazer o que a gente foi capaz de fazer, né? E para isso, a gente se reinventou. A gente criou inúmeras formas de apoiar os gestores, seja através de webinar, seja através de nota técnica, como o Geraldo disse, participando ativamente do conteúdo das deliberações CIBs, fazendo inúmeras orientações sobre a utilização dos recursos extraordinários e também fazendo vários documentos técnicos para apoiar os gestores nessa dura tarefa de de garantir o atendimento durante a pandemia e também das outras patologias. Ainda assim, o SUS continua num esforço heróico, né, de gestores e trabalhadores, tentando desesperadamente vencer essa guerra contra o Covid, né? O Estado continua também no esforço de garantir o atendimento hospitalar, dando retaguarda laboratorial para o PCR, e os municípios nessa luta cotidiana aí nas UBSs, no Centro de Atendimento Covid, na vigilância, nas UPAs, e precisamos de muita força e resiliência para vencer essa
pandemia e, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a gente tem que unir esforços, porque é isso que o momento histórico exige de todos nós que estamos há 30 anos, há 10 anos, há 2 anos, nesse processo de construção do SUS. Muito obrigada a todos e espero que a gente ainda consiga conversar um pouquinho e, mais uma vez, agradecer o convite do COSENS por participar dessa mesa. Obrigado, viu, Carmen? Cidinha, acho que não tem outra pessoa melhor para contar essa história. Você esteve do começo e está até agora. O COSENS São Paulo tem a maior honra de ter você na nossa assessoria, porque toda essa história, essa bagagem, coloca a serviço, né, de 645 municípios, só pensando no estado de São Paulo, mas pensando nas suas inter-relações também a nível nacional. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo trabalho mulher, por representar as gestoras, representar os trabalhadores SUS. E vou falar uma questão muito importante: mulher tem essa raça, essa coragem, né? E você traz isso muito, né? E essa palavra coragem, eu acho que é o que nós todos, para assumirmos, sejam homens, mulheres, todos que estamos com gestores, como gestores temos. Não é possível ser gestor municipal de saúde sem coragem. Carmen, eu começo por aqui, agradecendo o convite em seu nome a toda a diretoria do COSENS, né? A todos os secretários e secretárias municipais. A minha tarefa de analisar a construção do SUS e a enorme participação que o COSENS São Paulo tem, aliás, não apenas do COSENS de São Paulo, vamos reconhecer que outros COSENS também tiveram papel em outros estados muito importantes, mas o de São Paulo tem um lugar reservado e central na história do Sistema Único de Saúde. Ficou muito facilitado por toda essa reconstrução histórica que a Cidinha fez, né? Então, eu vou me permitir apenas pontuar algumas, talvez de forma complementar, viu, Cidinha? Porque eu não tenho absolutamente nenhuma discordância, nem histórica, nem política, nem do ponto de vista de análise do que você apresentou, mas eu quero trazer alguns elementos porque eles vão ser importantes para a segunda parte da conversa, que é sobre também o papel dos secretários municipais do COSENS no enfrentamento da pandemia de Covid, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa que a Cidinha já nos trouxe, que o Carmen também colocou, é que o COSENS, ainda como a Associação Sebastião de Moraes, de secretários municipais de saúde do estado de São Paulo, teve no papel de construção do SUS, como antecedente, né? É uma história que precisa ser contada, porque ela é uma história assim, que cabe numa Kombi. Eles eram pouquíssimos secretários e secretárias, né? E nomes como do Sebastião de Moraes, nomes como da Cecília Magaldi, do Dibe, né, do Gilson Carvalho, do professor Nelson Rodrigues dos Santos, do Davi Capistrano e da Cidinha, dessa jovem e linda secretária de Bauru, né, e de tantos outros, pontualmente, que tiveram um papel muito importante nessa primeira fase, né. Do papel que o COSENS de São Paulo, ainda como Associação Sebastião de Moraes, teve no processo de disputa na Assembleia Nacional Constituinte e de produção do SUS na Constituição Federal. Hoje é fácil, 32 anos depois, dizer, olha, o SUS está aí, estamos cheios de problema, etc., mas ver o quanto que nós vivemos em ato esse processo. Depois, a consolidação da lei orgânica, a lei 8.080, 8.142, gente, foi uma guerra. Eu, nessa época, trabalhava com o Davi Capistrano em Santos, e a gente viu o envolvimento do Davi como secretário municipal, do Gastão, do Gilson Carvalho, do Eduardo Jorge, depois do Carlos Neda, de tanta gente, né, jogando o peso dos municípios, esse novo ator que a reestruturação federativa com a nova Constituição de 88 trouxe, porque até então, né, Carmen, era tudo muito centralizado no governo federal. Talvez uma das piores contribuições, entre várias outras, que a ditadura militar trouxe, foi a excessiva centralização em âmbito federal. Então, a partir de 88, já usando os antecedentes das ações integradas de saúde, do movimento municipalista, mas é a partir de 88 em que o processo de assunção deste novo ator, chamado município, na gestão das secretarias municipais, na gestão da saúde e do SUS,
emerge com potência. E ele é construído no peito e na raça. Ele é construído num cenário de muita dificuldade. O ator estadual, o Carmo Noero, o secretário, sabe do que eu estou falando, estava profundamente, o Enio ontem resgatou isso, profundamente fortalecido com a descentralização que o SUDES produziu da máquina do INAMPS para as secretarias estaduais. E, ao mesmo tempo, era tempo de construir tudo. Construir essa rede básica, construir essa rede de urgência, essa rede de saúde mental, de base não manicomial, enfim, construir as vigilâncias epidemiológicas sanitárias dos municípios, porque raríssimos eram os municípios que tinham uma estrutura já montada. A maior parte eram departamentinhos, eram coisas muito tímidas, ou não tinham nada, dependiam do centro de saúde 1, 2, 3 do Estado para poder funcionar. Então, eu chamo isso de uma fase épica. A gente sempre fala do nome dos presidentes, mas o COSENS nunca funcionou com um presidente, né? Ele sempre foi muito colegiado, foi muito a diretoria, com alguns secretários e secretárias que muitas vezes ficam anônimos, mas tiveram um papel, às vezes, mais imprescindível do que os próprios presidentes, né? Mas nesse período, vejam só, nós tivemos o Gastão em 1989, depois o Davi Capistrano em 1990, depois o Gilson Carvalho em 91, depois o Fernando Galvanese, secretário de Santo André, em 92. Quer dizer, eram potências e o COSENS foi se consolidando nesse papel. Esse processo de construção, de fortalecimento, de anunciação, eu quero insistir nisso, né? Nesse ente, tem gente que acha, inclusive, que essas fases de municipalização foi muito exacerbada. Não foi. Se ela não tivesse ocorrido, essa radicalidade do processo de municipalização, hoje nós não estaríamos sequer discutindo regionalização. Nós estaríamos discutindo, no máximo, a desconcentração do Estado, né, e município cumprindo um certo papelzinho. Nós tivemos um papel determinante na produção da NOB 93. Aí o Gilson Carvalho já tinha ido para o Ministério da Saúde, trabalhando na extinção do INAMPS, né? E nós, do COSENS São Paulo, tivemos um papel, nessa altura do campeonato eu já era secretário, fui secretário durante 9 anos, na primeira vez 4 anos em São Vicente, vivi exatamente essa fase, foi quando eu, muito jovem, assumi a presidência do COSENS pela primeira vez, e 6 municípios, depois 12 municípios de São Paulo, entraram em gestão semiplena e foram assumir a tarefa de fazer gestão de verdade, aí com recursos, com transferência, com montagem de fundos, com regulação, controle, ainda com a imposição da NOB 91 atravessando por dentro com toda aquela lógica produtivista. Então, são fases muito importantes. Bom, eu não vou resgatar porque a Cidinha já colocou muito brilhantemente, mas eu quero destacar o seguinte: a experiência produzida ao longo de toda essa história do COSENS de São Paulo foi fundamental em movimentos como a sua institucionalização, aquela história de deixar de ser uma entidade que funcionava com uma caixa no carro do presidente. Era isso mesmo, gente. Passar mandatos de 2 anos, a produção de uma assessoria, inicialmente lá numa sala do 7º andar, estrategicamente colocada ao lado do Conselho Estadual de Saúde. Só a Secretaria de Saúde não viu o tamanho da encrenca que foi colocar o COSENS e o Conselho Estadual junto, né? A ideia de ampliar a diretoria com vogais, de criar o Conselho de Representantes, a implementação na gestão do Arada, né, do projeto Apoiadores, né, que se consolidou como uma experiência, e a consolidação do Congresso como um grande espaço de reflexão, de alinhamento, de definição de linhas para que a diretoria do COSENS pudesse participar, de troca e de produção de conhecimento, de experiência. Eu quero só finalizar essa primeira parte para entrar na questão do enfrentamento da pandemia, dizendo que eu considero extremamente importante a produção de uma agenda clara do movimento dos secretários municipais de saúde paulistas, liderados pelo COSENS, e que tem sido talvez a alma do fortalecimento dessa entidade. Em primeiro lugar, uma defesa irrestrita, total, na alma do Sistema Único de Saúde. Nunca nenhum diretor do COSENS que duvidasse da importância do SUS ou que tentasse colocar qualquer coisa que teve espaço, né? O SUS sempre teve um compromisso. Riscou no chão, daqui a gente não abre mão. A defesa do SUS. A defesa da municipalização e do fortalecimento do papel dos municípios. O reconhecimento que os 645 municípios, independente de porte, têm um papel estratégico. O terceiro, ainda que defendendo a municipalização, a luta por uma regionalização solidária e cooperativa.
produzindo sempre e ainda hoje uma provocação em relação à Secretaria de Estado da Saúde, de que ela tem um papel fundamental na produção, na coordenação do processo de regionalização solidária. E acho que isso continua sendo uma pauta importantíssima, uma agenda de primeira ordem, porque a Secretaria de Estado continua perdida, priorizando a administração dos seus equipamentos próprios de uma rede imensa e não cumpre o seu papel decisivo, que é coordenar os sistemas regionais de saúde. Os municípios não conseguem substituir, precisam do Estado forte, participando de forma solidária e cooperativa. Em terceiro, né, a luta pelo... Desculpa, o quarto. A luta pelo financiamento suficiente, sustentável, permanente para o Sistema Único de Saúde. Nós não produziremos SUS neste quadro de subfinanciamento que agora beira o desfinanciamento. O padrão de subfinanciamento histórico, desde a criação do SUS, passando por todos os governos, a partir da emenda constitucional 95, assumiu o outro patamar, que é do desfinanciamento. Eu já vou abordar um pouquinho isso mais, mas de qualquer maneira me parece que essa é uma questão fundamental. Um quinto ponto, são 6 os que eu quero colocar, o quinto ponto diz respeito a um posicionamento sempre muito claro de que as políticas de saúde precisam ser produzidas, ainda que a partir de prioridades nacionais e estaduais, com a participação dos municípios. Os municípios não podem receber qualquer política de cima para baixo sem uma efetiva participação. Não darão certo. Não terão adesão, não apenas das secretarias e das prefeituras, não terão adesão dos trabalhadores, da população, se não olharem para a diversidade, para a heterogeneidade que é a vida no território nacional. E eu diria que um sexto ponto, e aí ele é política em essência, é a defesa da democracia. Nós não defendemos só o SUS, nós defendemos o Estado democrático de direito. E se isso for abandonado, o COSENS perde um pedaço da sua alma, talvez um dos pedaços mais importantes, porque ele foi construído também na luta pela redemocratização. Acho que eu deixei aqui uma contribuição, uma reflexão sobre o que eu penso sobre esse movimento de secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo, liderado pelo COSENS, que é, na minha opinião, responsável, fundamental para que São Paulo tenha um sistema de saúde com muitos problemas, mas também com muitos acertos, com muitas construções positivas. Agora, eu queria entrar efetivamente na questão da pandemia, e eu vou seguir um pouco a linha do Carmen, que eu acho que fez uma fala muito boa, né? Nós não podemos tergiversar, nós não podemos aqui ter a mínima possibilidade de ficar em cima do muro quando a gente está falando de, neste momento, 270 mil vidas. Eu acabei de dar uma entrevista para a CNN, vocês vão poder ver aqui, em breve rodando, né? Nós chegaremos em julho desse ano a 500 mil mortes se não forem feitas profundas mudanças no que a gente está vivendo. 2.349 mortes. Brasil, como a grande ameaça global, precisa nos colocar em reflexão. Não dá para admitir, na minha opinião, que fui a vida inteira da direção do CONASENS, uma fala como eu ouvi na abertura hoje desse evento, tá certo? Dizendo que a culpa pelo desfinanciamento do SUS é do Congresso Nacional. É do governo federal, é da União. O Congresso tem sido parte das soluções. Nós precisamos reconhecer isso. Vamos bater no Congresso quando ele precisar ser criticado. Mas, nesse momento, atribuir a não aprovação do orçamento ao Congresso... Ora, quem é que tem maioria no Congresso? Comemorar que foram liberados recursos para 600 leitos, quando nós temos mais de 4.500 leitos de UTI bancados pelos municípios sem recurso. Dizer que não é hora de falar em quem errou. Vai falar isso para as 270 mil famílias que perderam seus entes queridos por essa necropolítica que nós estamos vivendo. Então, eu acho que, assim, uma coisa é identificar onde está o erro, a conjugação de erros. Porque a Covid é uma conjugação de 3 grandes problemas. Os erros estratégicos que têm sido cometidos na condução da política de saúde, a enorme e estrutural desigualdade social que nós temos no Brasil, que agora cobra a conta, e a política negacionista, terraplanista, criminosa
do presidente da República. Vejam, o Biden entrou nos Estados Unidos, não é a vacinação que explica, a mudança de postura dele, do ministro da Saúde, que lá se chama secretário de Saúde, a possibilidade do CDC assumir protagonismo, a obrigação do uso de máscara, as recomendações de isolamento, sem que tivesse atingindo uma quantidade de vacinação, derrubou tanto o número de casos como de mortalidade. No mundo inteiro tem sido assim. No Brasil nós estamos vendo uma tragédia, né? E uma tragédia que se expressa, e eu vou abordar mais especificamente a questão do Sistema Único de Saúde, porque a minha vontade era continuar aprofundando a análise sobre essa condução irresponsável, criminosa, de um presidente que precisa ser urgentemente interditado. Se não empichado, precisa ser interditado para que o Brasil possa minimizar e corrigir esse prumo, que delegou a prefeitos e estados, praticamente e governadores, toda a responsabilidade, como se eles sozinhos tivessem capacidade de enfrentar, sem que o ente nacional tivesse participação. Então, eu quero chamar a atenção seguinte, na minha opinião, talvez a mais grave e desastrosa atitude do governo federal no enfrentamento da pandemia foi a quebra, a fragmentação, a fratura do SUS ao não assumir, como bem destacou o Carmino, a coordenação do Sistema Nacional de Saúde, a coordenação do SUS. Veja, nós não estamos falando de uma quebra, de uma fragmentação na relação público-privado, que sempre se ameaçou. Nós estamos falando de uma fragmentação, de uma quebra da relação interfederativa. Nós, nesse momento, não temos coordenação nacional do Sistema Único de Saúde. A fala do presidente, a fala do ministro das Relações Exteriores, do próprio ministro da Saúde, de que não podem tomar atitude porque o Supremo Tribunal Federal não permite, é irresponsável, precisa ser denunciada, precisa ser cobrada. O segundo problema, na minha opinião, é o padrão de resposta ao enfrentamento da pandemia, tanto do ponto de vista da vigilância epidemiológica, como da organização da rede do SUS, que neste caso só não é mais grave pelos esforços hercúleos que estados e municípios vêm desenvolvendo, também com padrões heterogêneos de resposta. Porque nós temos determinados prefeitos, determinados governadores que pisam na bola. Não, aí nós não podemos. Mas, no modo geral, a gente só não vive uma catástrofe de maiores proporções porque nós temos o SUS e, nesse momento, porque nós temos as secretarias municipais, as secretarias estaduais com os seus trabalhadores. A verdade é essa. Vejam, nós fizemos o enfrentamento da pandemia. Eu não vou querer me aprofundar muito, mas nós estamos fazendo o enfrentamento da pandemia, testando um ano depois, ainda de forma insuficiente, sem monitoramento genômico adequado para entender variantes, distribuição da doença, sem fazer busca ativa de casos e interrupção da cadeia de transmissão da doença. Ou seja, o beabá da vigilância epidemiológica que todos nós aprendemos na saúde pública e que é o dia a dia de uma das tarefas mais responsáveis que a gente precisaria fazer, nós estamos fazendo de forma muito precária ou quebrando a cabeça para fazer sem apoio federal, sem apoio da União. Segundo, organização da assistência. Nós não contamos com os equipamentos de proteção individual, nós recebemos uma enxurrada de medicamentos sem evidência científica para desovar, as secretarias municipais de saúde sabem o que eu estou falando, não receberam o que precisavam, não tiveram suporte para sustentar a rede com uma regra esdrúxula de credenciamento de leitos a cada 3 meses, sempre com atraso, e que agora resulta nesse fechamento de 12 mil leitos abertos, praticamente de 1/3 desfinanciados, né, com essa realidade. Que diabo de rede é essa construída para enfrentar a pandemia de SUS? Eu quero chamar a atenção que isso se torna mais grave ainda quando a gente olha a vacina. Os erros cometidos do ponto de vista da projeção da vacina. Qualquer cidadão que minimamente conhece, que ouvisse a equipe técnica do Ministério, receberia o conselho: jamais se amarre numa única vacina que está em fase 3 desenvolvendo. Os Estados Unidos comprou vacina de diferentes laboratórios para 3 vezes a sua população. O Canadá, 5 vezes. A Espanha, 3 vezes. Nós não tivemos capacidade de vacinar até agora, com 2 doses, nem 1,5% da população brasileira. E é por isso que é só acompanhar os contratos firmados, capacidade produtiva do Butantan e da Fiocruz, para perceber que nós só chegaremos a 70% a cobertura da meta vacinal no 2º semestre do ano que vem. Não antes disso. O SUS talvez está na sua mais grave berlinda histórica. Sabe aquele ponto crítico
né? Ao mesmo tempo que ele nunca teve tanta visibilidade, nunca teve tanto potencial de apoio popular para produzir avanços significativos, inclusive no seu financiamento, que é o seu mais grave histórico problema, né? Ele também pode ser destruído se essas forças antagônicas à ideia de um sistema universal, público e gratuito, e que propugnam que o mercado é solução para todas as coisas, imperar. Portanto, eu quero terminar dizendo o seguinte: essa história não está dada. 32 anos depois, nós podemos sair desse momento com o SUS fortalecido ou com o SUS destruído. Mas eu tenho uma convicção, de que o COSENS e o CONASENS, desde que reverta essas posições que foram hoje apresentadas, né, terá um papel decisivo na defesa e no aprimoramento do SUS. Obrigado. Obrigada, Arthur. Nossa, muito importante a sua colaboração, a sua fala, resgatando aí essa história de construção do SUS e construção do COSENS, fazendo esse paralelo, toda essa fase inicial, né, a dedicação dessas pessoas que acreditaram que foi uma guerra e não foi fácil assumir a gestão de municípios no momento que se achava que o município não tinha condições. Então, foi preciso coragem, foi preciso acreditar que a saúde acontece nos municípios e que nós temos um papel preponderante, como demonstramos até hoje. Lembrar a agenda do COSENS, muito bem, tudo que você colocou aqui, a defesa do SUS, da municipalização, da regionalização, do financiamento e da política, ela se traduz nas nossas cartas hoje, as cartas do Congresso, que são a nossa agenda para o próximo ano. E esse Congresso é decisivo, né? Ele tem uma proposta de carta a ser aprovada, que será a agenda do COSENS São Paulo para o próximo ano. São mais desafios para a gente, nós gestores estamos aí, né? Inovando a cada dia, como você falou, produzindo, tanto que temos a nossa amostra aqui de experiências exitosas, mas são milhares de experiências exitosas, anônimas, de cada um com os uns, trabalhadores de saúde, gestores, que constroem o SUS, constroem vida a todo momento. Nosso reconhecimento a todos eles. Então, gente, agradeço a todos, agradeço em nome do COSENS São Paulo, a Cidinha, o Cármino e o Arthur, por esse momento aqui que é importantíssimo a gente se reconhecer, agradecer em nome de vocês, todos os ex-presidentes do COSENS, todos que passaram pelo COSENS e fizeram essa história, que depende de nós agora, também, cada um com o seu papel, como ela poderá ser escrita no próximo ano. Temos essa responsabilidade. Muito obrigada.